Olá! Nós brasileiros temos orgulho de dizer que vivemos em um país livre de terremotos, furacões e vulcões. Mas um dado da Organização das Nações Unidas preocupa, ou ao menos deveria. O Brasil é atualmente o 6º país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas. Desde o início do século XIX, notícias sobre secas e inundações ocupam os jornais brasileiros. Algumas causam grande comoção, provocam reuniões emergenciais de autoridades e anúncios de grandes verbas. Mas o que acontece depois? Porque sempre que ocorre um novo desastre, temos a sensação de que tudo está como antes. É o que vamos debater no Expressão Nacional de hoje. Estão aqui conosco o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Rafael Schadek, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, e o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. E você que nos acompanha, você mora em uma região marcada por enchentes e inundações? Participe do nosso debate pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate de hoje. Eu gostaria de começar com o deputado Raimundo Gomes de Matos. Deputado, o senhor que é um estado que sempre sofre com a seca, essa sensação de filme repetido que eu falei há pouco na abertura do programa, ela é real ou é uma visão só da gente que está aqui de fora e que vê as coisas pela TV? Nós realmente temos uma corresponsabilidade aqui no Congresso Nacional de fazermos o fortalecimento do Pacto Federativo. E, sucessivamente, nós temos que, lado a lado, com todo o avanço hoje tecnológico, os avanços em termos de previsões meteorológicas, nós temos que ter ações preventivas. O fato é que realmente o Congresso dá uma resposta em termos de orçamento, em termos de alocar recursos, fortalecendo o Pacto Federativo, então, mas existe sempre uma burocracia, um gargalo na execução daquela ação. E também é de praxe aqui no Brasil, após passar aquele período, é como se tudo tivesse resolvido, se tudo tivesse executado, quer na estiagem, quer nas enchentes, quer nos desastres que surgem em determinadas áreas, a gente observa sempre essa repetição dos mesmos problemas. Por quê? Porque as ações não têm continuidade. Deputado Glauber Braga, em 2011, a região serrana do Rio foi vítima de um desastre de proporções muito grandes. Sim. Cerca de 1.000 mortos, 9.000 desabrigados. Algumas semanas houve de novo uma tragédia na região serrana do Rio. Felizmente, de proporções menores. O senhor diria que se a natureza tivesse sido tão cruel como foi em 2011, o desastre teria sido igual ou a região está melhor preparada para isso? Eu posso te dizer no que se avançou e onde estão ainda as vulnerabilidades, onde tem que se avançar muito. Se avançou, por exemplo, na defesa civil. Claramente, os municípios da região serrana do Rio receberam uma atenção no que diz respeito aos projetos relacionados a alerta, alarme, definição de rotas, pontos seguros, realização de simulados. Então esse foi um ponto em que se avançou. Se avançou na legislação. O próprio Congresso Nacional teve a oportunidade de votar o chamado Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Se avançou em ações do governo federal, onde você disponibilizou no chamado Parque da Prevenção mais de 15 bilhões de reais para diversos municípios brasileiros investirem em obras preventivas. Aonde não se avançou e onde é um problema. Não se avançou, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na relação com o governo estadual. O governo do estado do Rio de Janeiro não se preparou e não se deu conta, e aí não estou falando da Secretaria de Defesa Civil, estou falando da Secretaria de Obras, para a magnitude, para o tamanho do problema e do enfrentamento. Não tem o menor cabimento o governo federal disponibilizar a quantidade de recursos que disponibilizou, mais de 800 milhões de reais para o Rio de Janeiro, e boa parte dessas obras não estarem ainda realizadas ou concluídas por falta do encaminhamento de projeto básico e projeto executivo. E aí eu poderia citar aqui uma dezena, por exemplo, desses projetos no Ministério das Cidades. Então, poderia ter sido melhor a resposta a desastre? Poderia, se você tem efetivamente esse recurso sendo bem aplicado em obras preventivas com os municípios e com o Estado preparado, ou seja, com equipe capacitada para fazer projeto básico, projeto executivo, para que essas obras possam ser realizadas e os recursos devidamente aplicados. Então, eu diria que especificamente em relação à região serrana do Rio, o governo federal fez o que era o seu papel,
os municípios também fizeram, apesar dos problemas políticos que houve naqueles municípios, com saída de prefeitos, em função de escândalos envolvendo desvio de recursos e tudo, os municípios chegaram a fazer aquilo que estava na competência deles? Não, essa não é uma fotografia, né, onde você coloca sim ou não, né, preto ou branco, né, a área cinzenta é grande. O que eu posso te dizer sem medo de errar, que o governo federal avançou em relação ao que se tinha anteriormente ao desastre. Isso daí eu falo sem medo de errar, né. O governo do estado na parte de defesa civil avançou também. O governo do estado na parte da reconstrução da Secretaria de Obras é um desastre. Isso eu posso te falar vendo e de cadeira, porque eu tenho acompanhado esse processo no estado do Rio de Janeiro. Recursos, por exemplo, de 71 milhões que foram liberados pelo Ministério da Educação para a reconstrução das escolas atingidas, que até hoje não foram utilizados sob o argumento de que não foi realizado ainda o projeto básico, o projeto executivo para a realização dessas obras em 2 anos. As prefeituras ainda precisam avançar e avançar muito, mas teve avanços principalmente na área de defesa civil. Ok. Eu vou pedir para mostrar um conjunto de informações que a gente levantou com base com informações apresentadas pela ONG Contas Abertas, em relação ao que foi investido pelo governo federal em 2012. Podemos? Então, em obras preventivas, a dotação prevista era de 285 milhões. Foram investidos 70 milhões, o que dá 25%. Essas obras preventivas, elas englobam contenção de encostas, barragens, adutoras. O que diz respeito à contenção de encostas, especificamente, estavam previstos 392 milhões e foram investidos 64 milhões, 16%. Em relação às ações de defesa civil, ações emergenciais de defesa civil, como contenção de encostas, barragens e adutoras, estava previsto um valor bem alto, 1 bilhão e 226 milhões. Foram investidos 478 milhões, 39%. E apoio a comunidades afetadas, equipamentos e material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência, estavam previstos 381 milhões e foram investidos 42 milhões, 11%. A sensação que esses números dão é que no que diz respeito a ações preventivas, apesar do que o deputado Glauber Braga comentou, o percentual de execução está muito baixo ainda, o percentual de pagamento está muito baixo. Né? E que a relação às ações emergenciais, nessa parte de prevenção de desastres nas cidades, está um pouquinho mais alto, mas ainda muito baixo. Então, eu gostaria de ouvir o diretor do Centro Nacional de Integração, de Gerenciamento de Risco e Desastre do Ministério da Integração Nacional, Rafael Schadek. O que você atribui esses números? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que só deixar claro que quando a gente fala em obras preventivas, a gama é muito mais ampla. Né? A gente está falando de contenção de encostas, que está com o Ministério das Cidades, por exemplo, macrodrenagem, drenagem superficial, drenagem urbana, obras de contenção de erosão, prevenção de erosão fluvial e marítima, enfim. E tudo isso foi englobado no novo PPA num programa, que isso foi já um grande avanço, né? Você colocou todas essas ações na mesma mesa. Isso, né? Favorece a integração das Com pastas? Com certeza, evita duplicidade, você efetivamente foca esforços nas maiores necessidades. Então, todo esse pacote hoje está em um valor superior a 5 bilhões, dos quais mais de 2 bilhões foram executados. A execução ainda é baixa, não é o que se gostaria, não é o que se almeja. Muito disso tem a ver, como o próprio deputado Glauber colocou, às vezes um recurso que é passado através de um convênio entre União e município, ou União e Estado, e a pouca capacidade que infelizmente às vezes a gente tem no município, a dificuldade que às vezes o Estado encontra em efetivamente suprir, avançar nos passos que a legislação nos coloca. Né? A gente não pode achar que esse vulto de recurso, né, esse montante, pode ser aplicado sem a correta avaliação, sem a garantia da funcionalidade, né, porque a gente está falando de obra de prevenção. Muitas vezes não é tão claro, não é a mesma coisa que você levantar um prédio. A análise, por exemplo, de uma área de contenção, hoje um problema gravíssimo no país é a erosão marinha, né, os problemas de efetivamente as praias sumindo, danos efetivamente
aos municípios, isso requer estudos aprofundados, garantia que aquela solução vai ser permanente, vai ser definitiva, que o dinheiro público não vai ser aplicado para novamente a situação de vulnerabilidade permanecer. Então, eu acho que é a complexidade, o volume de obras, são sempre obras caras, casado, infelizmente, ainda com uma baixa capacidade, talvez, mas que com certeza está evoluindo. A gente tem que pensar que esse programa é relativamente recente. Não. Paulo Zucossi, você que representa os municípios brasileiros, que representa a Confederação Nacional dos Municípios, no plano que foi aprovado aqui, na lei que foi aprovada aqui no ano passado, comentado pelo deputado Glauber Braga, foram definidas atribuições para cada ente federativo, União, Estados e Municípios. Aqui já foi comentado que o Estado do Rio de Janeiro, especificamente, não fez o que deveria fazer em termos de prevenção, de obras de prevenção, O Rafael Xadé comenta da dificuldade dos municípios, muitas vezes, de apresentarem projetos que viabilizem o governo repassar esse recurso para os municípios. Você acha que os municípios brasileiros estão fazendo o que lhes cabe nesse latifúndio? Bom, a pergunta é bastante ampla, eu poderia resumir para um lado para tentar sintetizar a nossa posição. Nós também produzimos alguns estudos, e eu tenho um levantamento de 2003 até 2012, onde foram, vamos dizer assim, editados no Brasil 16.800 portarias de estado de emergência ou calamidade, sendo 95% de emergência e 5% de calamidade. Portanto, isso é um número que está todo ele consolidado e são dados do próprio Ministério da Integração e da Defesa Civil, que é um órgão do Ministério da Integração. Como é que se chegou a esse número? Exatamente buscando, porque isso nasceu nos municípios onde ocorreram essas situações que levaram à decretação das portarias de estado de emergência, que é a maioria delas. E dados assim que surpreende, desses 16 mil, o Rio Grande do Sul tem 2.700 portarias de emergência, Santa Catarina 2.100, só esses dois estados do Sul têm aproximadamente 5 mil das 16 mil. Então, é uma realidade que hoje atinge o sul do Brasil, o Nordeste, que é o mais grave hoje, esse momento mais grave é o Nordeste, por causa da seca de quase 2 anos. E o que acontece? A Defesa Civil do município, ocorrendo o fato, e você colocava no preâmbulo do programa, anúncios de grandes investimentos. Normalmente, se é seca, não é tanto, também anuncia, mas é questão mais de chuva, ventania, enfim, o que ocorre no vendaval. Então, desce autoridades de helicóptero, de avião, suja os pés no barro e convoca a imprensa e dá uma grande entrevista, anunciando, às vezes, bilhões de reais. E aí, me desculpe o deputado Glauber, eu acho que ele está correto, me colocou, mas eu não concordo. Eu acho que a União, que é a que detém a grande arrecadação nacional, é o grande omissa em toda essa realidade. Eu não vou discutir a questão específica da região serrana do Rio ou do governo do Rio. Estou falando em nível nacional. Por quê? Porque quando ocorre o fato, o que acontece? O município, a Defesa Civil do município, deputado Raimundo, vai lá e faz um inventário. Ela levanta toda uma realidade, ela faz uma radiografia. E isso tem parâmetros, tem legislação que tem que ser observados rigidamente. Isso depois é mandado para a Defesa Civil daquele estado, que vai avaliar, que vai lá inclusive certificar, que vai dar sequência, demora algum tempo, depois isso vem para a União e veja bem, todas essas 16 mil situações já vêm com todo o dano e com 99% já com projetos para recuperar aquilo. Portanto, a União não pode dizer que não sabe. Ela tem a mina na mão, inclusive municípios onde ocorre já 18, 20 vezes, ocorreu na mesma região, na mesma situação, e aquilo é recorrentemente. Inclusive nos surpreende que na execução orçamentária, desses anos todos, o que ocorreu? Foram gastos nesses anos todos 12 bilhões e meio. Isso chega em 9 anos a 1 bilhão e 300 por ano que é a União. Estou falando da Defesa Civil. Logicamente, depois tem uma parte da educação, saúde, como foi colocado, nós temos que basear aonde tem que haver a prevenção, aonde tem a informação. Então o governo alega às vezes que não conhece. Como não conhece? Como não tem projeto? Como que não tem projeto? E se não tem projeto, se ele não é perfeito, por que a União não ajuda a fazer? Aonde é que está dito, como disse o deputado Raimundo, que o município tem que fazer tudo, ser uma federação? Então, por que o Ministério da Integração, o governo federal, não vai lá contribuir? Não desce com uma equipe lá para melhorar a carreira? Não, a culpa é do município. A culpa é de todos, inclusive do município. Nós assumimos isso. Então, veja bem, 8% desse dinheiro gasto
pela Defesa Civil foram em municípios que não tinham nem portaria de emergência. Como é que pode se admitir isso na Defesa Civil? Então, esses são números que eu estou trazendo, né, para mostrar essa realidade. Não estou eximindo o município, a prefeitura. Há situações complexas, difíceis, mas nós temos que enfrentar. Então, todos juntos, União, Estado e municípios, tem que sentar e discutir. Aí, como você falou, a legislação dá atribuições. Como na educação dá atribuição da questão do Pacto Federativo. Mas onde é que está o recurso para executar? Como é que uma prefeitura vai fazer uma recuperação? Todos esses municípios, e veja bem, é o 6º no mundo que se colocou aqui no início, mas a região sul, o Rio Grande do Sul e principalmente Santa Catarina, é a 2ª do mundo em situações mais agudas de vendavais, de tufões que ocorrem. É a 2ª, já é dito, em nível internacional, que é a 2ª em nível mundial. Então, o que nós estamos fazendo para poder fazer esse enfrentamento? Então, é natural que sejam anunciados grandes investimentos e depois, quando vai olhar a execução, é isso. Como é que vai se admitir? 12% desses 12 bilhões é que foram gastos em prevenção. O que é isso? Os números que você elencou antes exatamente corroboram esse nosso estudo aqui. Né? Que não há prevenção no Brasil, não há trabalho mínimo, há um dinheiro aplicado mais e houve mais em 2010, sabe por quê? Foi um ano de eleição, talvez o ano que vem a gente vai ter a sorte de ter maior execução porque tem eleições no Brasil. Deixa eu só ouvir rapidinho o Rafael do Ministério da Integração Nacional. O presidente da CNM tocou num ponto que eu tinha anotado aqui para perguntar. O que o governo federal faz para ajudar os municípios brasileiros, a grande maioria são pequenos municípios, em relação à elaboração desses projetos? Que tipo de assessoria o governo dá? Bom, só queria antes, ligando um pouquinho a fala do presidente, esses números quanto à situação de emergência, a gente só tem que esclarecer uma coisa, né, que às vezes a gente trabalha com números frios e não pega o que isso representa. O desastre é reconhecido na Secretaria Nacional em função da vulnerabilidade local. O que isso quer dizer? Vou falar em palavras tentar ser bem simples. O desastre é relativo ao dano. O desastre não é a chuva, o desastre não é o vento. É o dano que ele causa, diretamente. Se o município ele é capaz de lidar com aquele dano, aquilo não é uma situação de emergência para ele. Então, o que eu quero chegar com isso? Por que Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem tanta recorrência? Primeiro, logicamente, pelos fatores climáticos. Né? Existe eu sou catarinense, né? Conheço a variabilidade dos fenômenos que a gente tem lá. Mas o que acontece? São municípios com uma grande quantidade, são estados com uma grande quantidade de municípios, muitos municípios pequenos, é a realidade, principalmente no interior, onde esses municípios realmente precisam de ajuda, às vezes, por danos de pouco significado. Ao contrário, por exemplo, quando a gente pega o estado de São Paulo. O nosso Atlas, publicado com os dados de 91 até 2010, mostra isso claramente. A maior parte dos municípios de São Paulo recorrem pouco à União. Por quê? Porque eles acabam, ou a ajuda do Estado acaba absorvendo a capacidade daquele dano. Então, esses números nu e cruz tem que se fazer uma certa ponderação, porque eu acho a gente costuma avaliar, inclusive, a lista onde a gente trabalha, os municípios prioritários, onde é maior recorrência de desastres, que efetivamente a gente sabe onde é que eles são principalmente avaliados pelos danos causados, principalmente os danos humanos. Quantidade de abrigados, alojado, número de óbitos, que efetivamente a região sudeste do país acaba se destacando, porque o dano acontece onde a população está. Feito isso só essa observação, você colocou o que é ajudado. Realmente isso é um problema, porque é difícil também para a União colocar e intervir junto ao município. Vou fazer o projeto por você, não é uma coisa assim tão simples. O município sabe as necessidades, porque é lá que o problema está, como o senhor colocou muito bem. É lá que as pessoas moram, né? É lá que conhece o problema. É impossível para um órgão, por exemplo, como seja um ministério, né, ou seja a própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, conhecer efetivamente a realidade de cada município. Então isso é um pouco difícil, mas a gente está falando um pouco aqui de cal e pedra, mas vamos lembrar que defesa civil, gestão de riscos, não é só isso. Hoje, aí sim, o governo federal está com uma execução direta. No começo da história, que é uma responsabilidade compartilhada hoje, que a lei coloca muito bem, que é, por exemplo, na identificação e no mapeamento desses riscos. Como é que você vai trabalhar com risco se você não conhece ele ainda? Então, hoje a União, nos 821 municípios, a gente está contratando, o Ministério da Integração está contratando o mapeamento e o plano de intervenções para cada um desses municípios. O que é isso? É chegar efetivamente hoje onde o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, ligado ao Ministério de Minas e Energia, já foi mais de 300, foi lá, viu a área, como ela é suscetível, a que processo, se é deslizamento, se é
se é enxurrada, que processo que ela efetivamente está sujeita, e o Ministério da Integração agora está indo nessas áreas, avaliando, construindo o mapeamento, apoiando o município em construir seus planos de contingência e efetivamente esse produto que é o plano de intervenções, ou seja, o que é preciso fazer em cada uma dessas áreas, logicamente ainda em diretrizes macros, mas você saber que aquela área precisa de uma drenagem superficial, aquela área precisa de uma contenção, de uma cortina, efetivamente. Então, a ajuda da União está indo hoje muito nessa direção, numa capacidade de conhecer, de fazer um grande esforço para se conhecer os riscos, e no sistema de monitoramento hoje, que 2 órgãos que foram criados, não vou entrar aqui agora em detalhe, depois, se o assunto vier para essa direção, a gente pode conversar, mas 2 órgãos criados exclusivamente com porte, com tecnologia comparável a qualquer uma do mundo, efetivamente direcionados a estudar o risco, emitir alertas e trabalhar com a defesa civil local para a resposta a desastre. Deputado Glauber Braga, o senhor quer falar? Eu aproveito, peço para o senhor comentar também o que foi falado agora pelo Rafael em relação a essa questão do diagnóstico. Entre 2006 e 2010, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um amplo estudo em relação aos problemas na região serrana do Rio. E 1 ano depois, aconteceu o grande desastre, mais 2 anos depois, agora nós temos mais um desastre de proporções menores, né? Apesar de que para quem perdeu familiares, a proporção nunca é menor, né? Então eu gostaria que não só que o senhor comentasse o que o Paulo Zio Costa falou há pouco, presidente do CNM, mas falasse um pouco dessa questão do diagnóstico. Perfeito. Primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte, essa não é, em relação aos entes da federação, um ponto em que você tem que determinar se a culpa está no município, está no Estado ou está na União. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação de que a responsabilidade é coletiva. O que eu considero que a gente pode e deve fazer é o governo tal, e aí analisar não como uma foto, mas como um filme, avançou na questão, ficou estagnado ou regrediu. O município tal, na atual administração ou na administração X, avançou na questão, regrediu ou estacionou na prevenção de risco de desastre. Porque aí eu acho que a gente tem a possibilidade de avançar muito mais quando trata a questão dessa forma, não como a responsabilidade que deixa de ser exercida por um ente, porque ela é coletiva. Ou seja, e na política de prevenção, se a gente parte do pressuposto que alguém já acabou de fazer a sua parte e que o outro não está fazendo e a culpa é só dele, a gente também não parte do pressuposto de que todos os entes da federação têm que avançar coletivamente para que haja uma melhora. Agora, a fotografia pode ser feita em relação àquela administração em si. Avançou ou regrediu, ou paralisou. E aí a minha análise, a minha avaliação teve exatamente esse sentido. Em relação ao diagnóstico, os diagnósticos não são tão simples como muitas vezes são colocados, porque você tem mapa de risco, você tem carta geotécnica, você tem mapa de suscetibilidade, você tem um município às vezes que tem um mapeamento de uma parte da sua região, mas que não tem um mapeamento do município como um todo. Agora isso é fundamental, e aí eu concordo com o nosso presidente. Você tem que ter recursos para que esses mapeamentos sejam feitos? Tem. Mas você tem que identificar aqueles municípios que são os mais vulneráveis, exatamente para que a União possa fazer uma intervenção que seja considerada cirúrgica. E aí, na aprovação da lei, que foi o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, e é importante a gente deixar isso claro, existem linhas de financiamento por parte do próprio governo federal, que inclusive tem feito mapeamento de regiões. O Ministério das Cidades tem feito, o Ministério da Integração também tem feito mapeamento em várias regiões. Agora, o que eu considero que a gente precisa fazer? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Possibilitar que esses mapeamentos eles possam ter recursos à disposição, principalmente daqueles que são os mais vulneráveis. E aí, a medida provisória que foi mandada pelo governo e que depois se transformou no Estatuto de Proteção e Defesa Civil, ela falou na criação de um cadastro nacional e esse cadastro indica o município que é mais vulnerável e aí, a partir também dessa indicação, o governo federal pode investir mais naquelas regiões que precisam mais. O cadastro nacional está naquela lista de temas que ainda precisam ser regulamentados? Exatamente. Esse é um dos temas que precisa de regulamentação e que a gente espera que possa ser regulamentado o mais rapidamente possível numa articulação pela Casa Civil. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você que nos acompanha ainda pode participar pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter @xnacional. Na volta, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ações contra a seca. A gente volta já já. Um deputado,
uma ideia, um projeto de lei que será avaliado. Mas e se essa ideia pudesse ser questionada por você? Eis a questão. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, o Inspeção Nacional está de volta e hoje nós estamos debatendo por que diante de grandes secas ou grandes inundações temos a sensação de assistir a um filme mais do que repetido. Estão aqui conosco o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Rafael Schadek, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Eu quero começar esse bloco mostrando alguns números agora em relação à seca. A gente falou no primeiro bloco em relação à prevenção de desastres nas grandes cidades, agora vamos falar sobre seca. Em 2012, havia no orçamento da União 2 bilhões e 77 milhões destinados a obras e equipamentos para oferta de água. Isso inclui pequenas barragens, cisternas e canais adutores. Foram efetivamente investidos 1 bilhão 179 milhões, 57%. O Banco Nacional, o BNB, Banco do Nordeste Brasileiro? Isso. Tinha uma linha emergencial de 2 bilhões e 400 milhões de reais e foram investidos 1 bilhão 775 milhões, 74%. Carro-pipa, o investimento foi de 85% do que estava previsto. Previsto 402 milhões, foram investidos 340 milhões. Bolsa estiagem, 70%. Previstos 534 milhões e investidos 374 milhões. E água para produção e consumo, que inclui barragens, cisternas, bomba de água, tanques de pedra, estavam previstos 882 milhões e foram investidos 553 milhões, 63%. Eu gostaria de ouvir o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Deputado, esses números, essa alta execução em carro-pipa, em bolsa estiagem, eles dão a ideia de que a indústria da seca ainda continua rendendo muitos votos no Nordeste? Continua preocupante o quadro, né, do semiárido brasileiro.
apesar de nós termos um órgão específico para planejar a região, esse órgão ficou esvaziado. Eu me recordo muito bem, na época do Celso Furtado, lá em Fortaleza, o ex-presidente Lula determinou o ministro Ciro a fazer um projeto de revitalizar a Sudene. Isso foi feito, o ministro Ciro esteve aqui na casa, lá no Senado, e, para surpresa nossa, o presidente Lula apôs 11 vetos na revitalização da Sudene. Então o Nordeste continua no pires da mão. É claro que não existe mais aqueles saques nos armazéns, aquela população pedindo alimento, porque tem os programas sociais. Mas isso não está dando dignidade à população. O mais grave, esse investimento do Banco Nordeste em fortalecer a pecuária, em fortalecer o homem do campo, gerou endividamento. A maioria desses recursos, a União precisa restabelecer uma pactuação por causa do endividamento. E o banco está executando as terras. Um grande debate que nós estamos tentando fazer aqui na casa é fazer uma sessão plenária, transformar uma sessão plenária para debatermos a questão da estiagem. A presidente Dilma, inclusive, hoje está no Ceará. Aí apresenta a liberação de vários tratores, moto niveladora, trator de esteira. Nós não temos mão de obra qualificada para operacionalizar. A remessa desses equipamentos, há 6 meses passados, muitos desses equipamentos estão lá parados. Então falta um planejamento, falta, eu posso dizer, uma seriedade na convivência de políticas com estiagem. Aí chega na contramão uma proposta que agora o líder do PT, Guimarães, disse que não é da presidente Dilma, é do ministro da Integração, de desestabilizar o DENOX. Ainda essa semana a bancada nordestina fez uma reunião, o secretário executivo do Ministério da Integração colocou que era tenebroso o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a sobrevivência desse órgão. O líder do PT disse que não é do Planalto, é do ministro, e que o ministro quer acabar o DENOX para passar para a Codevasf. Aí tem a transposição de água do Rio São Francisco. Me recordo muito bem que o presidente Lula teve várias vezes, a ministra Dilma teve várias vezes, aí já foi anunciado novas liberações, novos convênios. O fato é que no Ceará, cerca de 10 municípios, sede dos municípios, um caminhão-pipa chega, bota água no sistema e o sistema distribui para a população. O saco de milho é R$55. Na hora dessa, milhões, centenas de animais estão morrendo por falta de um apoio da logística para levar o milho. Há cerca de 6 anos, nós estamos debatendo aqui uma matéria que é justamente relativa a uma política nacional de combate à desertificação e ações concretas. O grande problema é como nas enchentes. Nós sabemos que tem as áreas de risco, já existe todo esse estudo nos avanços tecnológicos, dos mapeamentos, já existem projetos estruturantes para serem realizados. Agora, o que falta é a prioridade da ação. É o que eu digo, se, graças a Deus, chover no Nordeste no próximo mês, aí acaba todas as ações, é como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa aconteceu em Petrópolis, a mesma coisa aconteceu no Friburgo. Quer dizer, naquele período choveu, teve os desastres, algumas ações foram feitas, outras não. O descontingenciamento do orçamento. Nós estamos fazendo um levantamento, quantos milhões de reais de emendas individuais e emendas de bancada foram alocadas para obras estruturantes do semiárido brasileiro e que não foram executadas. Aí agora não, chega com 8 bilhões, 7 bilhões, 6 bilhões. E o mais grave, ainda tem um grande problema das obras, se chama IBAMA, licença ambiental, que é um gargalo para o município, é um gargalo para o Ministério, que fica na contramão. Deputado, e muitas dessas obras não são realizadas. Nós temos aqui algumas perguntas, e uma vem exatamente em relação à questão da Sudene e do DENOX. Essa pergunta é de Eridan Lopes de Aguiar Viel, ele é de Cândido Mota, São Paulo. E aí eu gostaria que o Rafael respondesse, Rafael do Ministério da Integração Nacional. Ele diz assim, quando é que a Sudene e o DENOX vão trabalhar efetivamente? Olha, a gente acompanha o trabalho da Secretaria, nós da Secretaria Nacional de Defesa Civil estamos muito próximos às superintendências do Ministério, exatamente porque é um órgão importantíssimo na articulação. Se ele tem um histórico complicado, o que a gente vê hoje é um esforço tremendo para se atender à população, efetivamente planejar as ações de uma forma conjunta lá. Tanto que agora até
Infelizmente, hoje a gente vive um período de resposta a desastre, né, que a seca, na verdade, é o desastre mais recorrente no nosso país, se a gente contar com municípios atingidos. A gente vive hoje uma fase de resposta, onde até o próprio Codevasf, o próprio Denox já foram, já estão em campo, já estão contratando também a perfuração de poços artesianos para efetivamente aumentar a oferta de água, porque a realidade hoje está tão dura, né, assim, uma seca tão, né, uma seca tão complexa, tão pesada, que a água do carro-pipa está difícil de captar. Onde se pegava água para levar a população já não tem mais. Então, uma grande ação que o Codevasf e o Denox estão participando é exatamente essa perfuração de poços, né, como foi colocada a presidenta ontem, né, na verdade, estava hoje, com o ministro Fernando Bezerra, com o secretário nacional de Defesa Civil, discutindo exatamente essas ações de planejamento de curto prazo, né. Hoje já são mais de 200 obras de curto, vamos dizer assim, de curta execução, em torno de 12 a 18 meses, que já são 2,2 bilhões de reais selecionados nessas obras, nessas regiões, né, tudo por intermédio desses órgãos que focam muito o trabalho no Nordeste, né. Então hoje é esse o cenário. Infelizmente a gente vive um período de resposta, vai provavelmente ter um ano difícil novamente, né. Infelizmente as previsões nos levam a crer isso, né, até alguns cenários de racionamento urbano, esse tipo de coisa. E o que está sendo investido, acho que é muito importante dizer também, apesar de ser ações de respostas, elas efetivamente começaram quando não se esperou começar saque, não se esperou começar êxodo. Abril do ano passado, a presidenta viu o cenário, foi colocado o cenário para ela hoje com a tecnologia que nós temos, com os órgãos capacitados que nós temos, e as ações começaram imediatamente. Isso tem minimizado os danos lá. Paulo Zucosco, eu tenho aqui uma pergunta, senhor. Vem de Edson Luiz Castro Martins, ele é professor universitário do Rio Grande do Sul. Ele diz assim: qual é a relação do socorro aos municípios, às catástrofes, com a consolidação da Política Nacional de Defesa Civil? Não poderia ser uma bandeira da entidade obrigar o governo federal a articular com os municípios e estados ações mais eficientes e eficazes frente às ameaças e riscos que cada vez mais afetam e afetarão a vida de todas as pessoas em situações de calamidades públicas? Lembrando que todos os anos, nos mesmos períodos, acontecem as mesmas catástrofes? Não, a entidade exatamente vem pautando essa discussão sempre da sua existência, pelo menos que nós estamos na direção, a gente tem procurado trabalhar nessa linha. É um vamos dizer assim, dos alicerces onde nós estamos procurando construir essas pontes para melhorar essa situação. Qualquer ato, um estudo, uma manifestação que nós estamos fazendo sistematicamente, hoje mesmo, os prefeitos do Nordeste estiveram em Fortaleza, as associações estaduais, né, tiveram com o ministro da Integração cerca de 15, 20 dias atrás, e foi inclusive acenado com a possibilidade de que fosse criado, isso foi colocado aos prefeitos na reunião, fosse criado um cartão, por exemplo, para a prefeitura, equivalente assim a um mês de FPM, para que o município escolhesse uma das 4 ações que deveria desenvolver com pronto atendimento, porque você vai colocar, nós chamamos no sul de caixa d'água, você vai colocar uma caixa de água para ser distribuída, tem que ter água para colocar dentro. E quem é que coloca? Você sabe que esses carros-pipa, tudo é o Exército que faz, pelo menos a informação que temos, né? Hoje foi anunciado mais 30%, isso é muito bem-vindo, nós achamos que vem. Só que o prefeito é demandado, porque o cidadão não tem água lá dentro, ela não chega. Ela não está chegando como deveria ser. E o prefeito não tem como fazer. A questão das máquinas, que o deputado mesmo coloca aqui, elas podem ser boas? Não vamos negar que não. Qualquer atitude ela é bem-vinda. Só que essa máquina, para funcionar, não é só operador. Ela precisa de combustível, ela precisa de manutenção, ela precisa ter aonde buscar, quanto é que ele vai pagar, onde é que vai buscar essa água. E os municípios do Nordeste, as prefeituras estão sem recurso nenhum, praticamente zero. Hoje mesmo, ontem, foi anunciado uma renúncia aí do IPI, a continuidade da isenção de IPI para compra de automóveis. Eu devo dizer que o estudo que fizemos hoje mostra que os municípios deixarão de ter 1 bilhão e 50 milhões a menos só com essa prorrogação da isenção do IPI. O Nordeste está perdendo 390 milhões, as prefeituras, de fundo de participação, só com essa renúncia. Não estamos falando da CID. Então, qual é o socorro às prefeituras? É isso que nós estamos aqui tentando interpretar. Quanto à sociedade, os anúncios são bem-vindos. Agora, como é que as prefeituras do Nordeste, que estão
quase que 100% no cálculo, ou seja, o cadastro único de convênios inadimplentes, isto é um sintoma de um caos que se estabeleceu. Eu estou falando num caos administrativo, porque o CALC, para o telespectador, da iniciativa privada, seria o SPC. Olha, 95% das prefeituras do Brasil estão no CALC sem poder celebrar convênios. Quer dizer, isso é a febre de uma doença estrutural, que eu diria é pneumonia acumulada com difteria, com não sei o que lá, tudo que é infecção, e os prefeitos estão assim, são chamados, e qual é o recurso que eles têm? Quer dizer, eu concordo com o deputado que a responsabilidade de todos eu admiti no início. Agora, como é que nós vamos falar em todos se nós temos 15% da receita disponível e a União tem 60%? Por que eu tenho que estar em igualdade com a União, em investimento, no enfrentamento dessa situação, se a União é a poderosa que fica com toda essa arrecadação nacional? Logicamente que depende de gestão, mas depende fundamentalmente de dinheiro. É dinheiro que os municípios precisam, não é discurso. Nós precisamos enfrentar esse sistema e achar a solução. Não adianta ter um diagnóstico. Que é melhor diagnóstico que 16 mil portarias de emergência? Está ali, está localizado, todo mundo sabe onde está. Não precisa fazer esse cadastro, ele já tem. Ele já tem. Agora, se naquele município recorrente está mal, vamos lá elaborar melhor. Agora, não precisamos estar criando leis. O Brasil não precisa de mais leis, precisa de cumprimento de leis. E precisa de dinheiro para cumprir a lei. Não adianta criar uma expectativa que não é atingida, como o piso do magistério, criar para pagar, alguém é contra? Não. Quem é que cumpre o piso do magistério no Brasil? Nenhum prefeito, nenhum governador. Nenhum prefeito, nenhum governador do Brasil cumpre a lei do piso. Todos estão cometendo improbidade. O que adianta leis e mais leis? Nós precisamos de execução. O Ministério, nós queremos saber se realmente os dados que estamos trazendo, de que só 26% depois de anos é cumprido, por que vão continuar então discutindo? Então vamos parar de brincar. Ok, e vamos botar em execução as coisas. Deputado Glauber Braga, uma outra pergunta que vem de Eridan Lopes, de Cândido Mota, São Paulo, ele diz o seguinte: a seca no Nordeste e a cheia no Norte e Sudeste são muito interessantes para os políticos, porque decretam estado de calamidade pública e liberam verbas que não chegam para quem precisa. Os gatunos roubam tudo e o problema continua. A exemplo disso é a verba que foi destinada para o Rio de Janeiro, para retirar as famílias da área de risco, e nada foi feito. Eles continuam na área que deveria ser isolada e o dinheiro sumiu. Em primeiro lugar, o político que tem avaliação dessa forma e que trabalha desse jeito é aquele político que a própria população tem que poder cravar nele a possibilidade de que ele não seja eleito nas próximas. Então essa depuração ela tem que ser permanente, né? Eu acho um erro administrativo, um erro humano e um erro político também. Eu vou mais além. Se tem algum prefeito ou algum governo estadual que quer se beneficiar da tragédia e dos recursos que recebe para isso, ele está cometendo um erro humano, está cometendo um erro de vida e eu não tenho dúvida, está cometendo um erro político também. Porque quando vem um desastre que no final das contas fica demonstrado que aquele representante público não tomou as medidas para que o desastre fosse minimizado ou não acontecesse, pelo menos aquelas medidas que estavam ao seu alcance, eu não tenho dúvida, ele vai ser penalizado também do ponto de vista político. Agora, isso ainda acontece, eu não tenho dúvida que tem ainda políticos e administradores públicos, sejam eles municipais, estaduais, que têm esse tipo de visão. Agora, a depuração desse tipo de administrador, é claro, ela em primeiro lugar tem que vir por parte da própria justiça. Em segundo lugar, por parte dos moradores, dos municípios e dos estados, para que esses políticos não voltem a se reeleger. Agora, eu acho que é importante a gente também pontuar aqui uma questão que não pode deixar de ser dita. É claro, a gente sabe que o bolo da arrecadação está no governo federal, a gente cobra a capacidade institucional dos municípios e dos estados numa relação em que a maior parte do bolo esteja no governo federal. Sim, é verdade. Mas é importante também que a gente diga, em muitos casos, o governo federal disponibiliza o recurso e não existe capacidade institucional do município para que aquele recurso, ou do estado, para que aquele recurso seja utilizado da forma devida. Se é responsabilidade da União, e eu concordo, poder trabalhar em articulação com os municípios e com os estados, para que eles possam ter uma maior capacidade institucional, é responsabilidade também dos municípios e dos estados trabalhar internamente para que essa capacidade institucional exista, para que quando um recurso chegue na cidade, ele não fique parado por 2 anos, ele não fique parado por 3 anos, por 4 anos, ou muitas vezes até devolvidos ao governo federal, como já aconteceu em vários casos, por conta do município não ter se preparado
com a capacidade institucional para aquele investimento. Não digo que seja a regra, mas existem vários casos em que isso de fato já aconteceu. Deputado Raimundo Gomes de Matos, tem aqui uma pergunta de Rildo Alves de Oliveira, ele é de Desterro, na Paraíba, uma cidade que sofre bastante com a seca. Na minha opinião, a desertificação da Caatinga é a pior catástrofe ambiental que ocorre no Brasil. E o estado da Paraíba possui mais de 70% de sua área desertificada pelo desmatamento que já ocorre há vários anos. O poder público nunca tomou atitude. A Caatinga, apesar de ser muito resistente ao período de seca, torna-se muito vulnerável pelo desmatamento que deve ser combatido urgentemente pelas autoridades. O que você teria a dizer para isso? Esse bioma está perto até de ser extinto. Nós estamos tentando recuperar, fazer com que haja políticas concretas dessas ações, e o Código Florestal passou 10 anos aqui, por isso que esse bioma chegou a esse estado, porque passasse 10 anos para que o Congresso pudesse realmente fazer com que nós tivéssemos um código que pelo menos conseguisse desenvolver o agronegócio, pudesse ter a convivência do ser humano, mas temos a garantia da nossa sobrevivência a partir do meio ambiente. Existem alguns vetos que nós precisamos analisar esses vetos. O fato é que, através de políticas concretas e a partir dessa questão do novo Código Florestal, é que nós temos a chance de fazer com que haja essa questão da desertificação em várias regiões. A questão hídrica, como o nosso representante do Ministério falou, é gravíssimo, porque na hora que você desmata, na hora que você destrói as plantações, as florestas, as bacias, as nascentes, automaticamente vão deixar de ter aquele fluxo de água. Hoje, essa questão dos carro-pipas, vão ser necessários mais recursos, milhões de reais, por quê? Porque aquelas reservas hídricas, aquela água já não dá mais condições de potabilidade. Quer dizer, ela já está praticamente sem ter condições de nem ser transportada. E aqueles caminhões vão ter que se deslocar a dar mais 10 km, 20 km, 30 km. O grande debate que foi feito aqui nessa casa é justamente a transposição de água do Rio São Francisco e a interligação de bacias. Não é o São Francisco, é o Tapajós. O Brasil tem uma reserva hídrica invejável em termos de globalização, em termos de mundo. Tem um potencial hídrico bastante significativo. Agora, ocorre que não há uma integração dessa bacia. Hoje, um canal, uma água sendo transportada em um canal, ela evapora muito menos do que ela está numa bacia e do que no açude. Aquela ideia de se construir grandes açudes, aquilo, de certa forma, é até um pouco debatido. Por quê? Porque a evaporação é muito alta. Então é preferível você ter vários reservatórios, integrar reservatórios para ter a garantia hídrica, do que ter grandes reservatórios parados sem ter essa integração dessas águas. Então esse debate da desertificação foi pautado no debate do Código Florestal e a gente precisa implementar ações concretas nesse sentido. Rafael Schadek, a Copa do Mundo fez com que a preocupação do governo em relação às construções dos estádios e a tempo de realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, fez com que o governo propusesse ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aceitou, uma flexibilização na lei de licitações e que foi criado o regime diferenciado de contratação, que já foi estendido para outras obras. Em relação a essas obras que envolvem a criação de uma infraestrutura para combater todos esses desastres, não passa pela ideia do governo fazer algo parecido? Olha, isso é um grande avanço, foi a criação do PAC Prevenção, onde efetivamente a gente sai de um regime de convênio, de transferência voluntária, para um regime mais simplificado em termos de compromisso, que é o investimento no PAC. Eu não sei se caberia acho que é uma discussão válida, já se iniciou, mas é um tanto complexo pela diversidade de obras, porque você tem contenção de encostas, contenção de erosão, contenção fluvial. Hoje, o desastre que está acontecendo no país hoje são terras caídas no estado de Rondônia. São as terras que, na vazante do rio, quando enche, as terras começam a cair e estão efetivamente engolindo parte de algumas cidades. Então isso acho que complicaria um pouco você, pela gama de obras, você efetivamente fazer um regime desse tipo. Mas é uma discussão que está se tendo e efetivamente pode evoluir. O Zukoski, que está presidente da Confederação Nacional dos Municípios, acho que seria uma alternativa?
flexibilizar a lei de licitações? Seria uma alternativa para os municípios? Eu acho que a lei de licitações, há muito tempo que nós estamos reivindicando que ela seja atualizada, né? Ela é de 93, a lei 8666, né? Não é justo, e já quanta coisa nova surgiu de tecnologia, de inversão, né? Se continua num regime muito antigo. Eu acho que essa inovação não poderia ser só para essas obras da Copa. Ou é para todos ou não é. Como é que nós vamos tratar diferentemente? Só porque é urgente? Mas o que não é urgente para se fazer? Uma creche não é urgente se fazer? Quer dizer, um hospital não é urgente se fazer? Agora tem que mudar os critérios todos. Então eu vejo, nós mesmos estamos trabalhando há muito tempo para a modificação e aprimoramento, atualização da lei. Eu acho que essa é uma das possibilidades concretas que existe. Deputado Glauber Braga, uma repórter da agência Câmara visitou várias cidades brasileiras que foram vítimas de desastres dessa natureza, né? E várias cidades as pessoas comentam a melhoria que o senhor comentou em relação aos sistemas de alerta, né? As pessoas se sentem mais seguras, saber que vão ser avisadas a tempo de sair das suas casas, na maioria das vezes, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte: os sistemas de alerta melhoraram bastante, agora as pessoas saem das suas casas e as casas despencam. O que acontece com essas pessoas depois? No Rio de Janeiro, por exemplo, em relação a 2011, as casas prometidas pelo Minha Casa Minha Vida até agora não foram construídas. Primeiro, acho que a gente tem que fazer uma avaliação positiva, que é a seguinte, que é uma situação gravíssima. Mas você está falando num estado e numa região onde você tem mais de 40 mil pessoas vivendo em área de risco. Então você tem que partir do pressuposto que de uma hora para outra, numa tacada, que era a nossa vontade, claro, eu tenho certeza que é a vontade aqui de todos nós, que não existissem mais famílias vivenciando o risco, ou seja, que todo mundo estivesse num local seguro. Mas na impossibilidade disso acontecer, até porque, por exemplo, nos projetos habitacionais que estão sendo feitos, no município de Nova Friburgo, estão sendo construídas 2.000 casas. A primeira entrega vai ser de aproximadamente 400 casas. Se você avaliar que tem milhares, muito mais do que isso, vivendo em áreas de alto risco, você tem uma preocupação que é objetiva. O que você faz para que aquela família possa garantir a sua vida numa pancada de chuva forte? Então essa é uma preocupação que tem que ser de todos nós. Agora, eu não tenho dúvida que a diminuição dos riscos, que a gente consiga diminuir as vulnerabilidades, ela tem uma relação direta com a discussão da política de utilização do solo urbano. Sem dúvida. Quando você vai fazer uma avaliação de uma região ou de uma área que está mais povoada ou com uma maior população, e aí você entra numa questão também que é um pano de fundo que não pode deixar de ser discutido, que é a concentração de riqueza em determinadas regiões. Deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta que chegou aqui. Fernando Batista Santana, ele é de São Paulo capital, ele diz: como lidar com os desastres ambientais e com a urbanização nos dias de hoje? Existe tecnologia avançada para evitar essas catástrofes naturais? Tem a ver com o que o senhor está falando em relação à questão urbana, ocupação de espaço. A tecnologia tem, mas é claro que a partir do momento em que você vai avançando, a tecnologia também vai avançando junto. Ou seja, tem muita coisa que ainda precisa ser estudada, pesquisada, mas já tem tecnologias importantes que podem ser utilizadas na prevenção de desastres, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Agora, tem que discutir a política de utilização do solo. Aquelas áreas que são as mais seguras, normalmente são aquelas áreas para as pessoas que têm condições de ter os maiores rendimentos. E quando você concentra a riqueza, isso também é uma realidade, você maximiza desastres e maximiza riscos, dificuldades. Por quê? Porque normalmente, naqueles municípios onde você tem uma concentração de riqueza grande, você tem um número grande de pessoas que se deslocam para aquela cidade para procurar uma posição no mercado de trabalho, para procurar uma oportunidade educacional. Quando você faz com que no município lá de Trajano de Moraes, que está próximo ao município de Friburgo, você tinha uma população que antigamente era de 70 mil habitantes e hoje é de menos de 10 mil, e até hoje tem 100% do seu esgoto não tratado, está claro que boa parte dessas pessoas foram para o município de Nova Friburgo, tem que ser muito bem acolhidas, mas que boa parte delas foram viver numa situação de risco. Então, tem que discutir a utilização do solo e tem que discutir também, como pano de fundo, a distribuição da riqueza, não só entre as regiões do Brasil, mas dentro de um mesmo estado, a distribuição de riqueza entre as mais variadas regiões, para que a pessoa não se desloque para aqueles municípios onde ela vai ter necessariamente mais riscos. Ok, senhores, muito obrigado. Tempo do nosso programa
Terminou. Eu agradeço Paulo Zucosco, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, pela presença no nosso programa, deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, Rafael Chadec, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, muito obrigada. E deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSB do Ceará, muito obrigado pela presença aqui. A você que participou, muito obrigado pela sua participação e pela audiência. O Inspeção Nacional volta na semana que vem. Até já. Até a semana que vem.